Dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso Clube das 7. Vamos lá, que tem sempre um delay aqui. Olá, bom dia! A doutora Roberta, toda semana passada toda estava aqui. Tô gostando de ver. Bom dia, sejam muito bem-vindos, gente. Bom dia, Beatriz, também, ó. Bom dia, doutora Emily, doutora Carla. Sejam muito bem-vindos ao nosso Clube das 7, que acontece de segunda a sexta, sempre às 7 horas da manhã, onde eu entro aqui ao vivo para poder te ajudar sobre audiências trabalhistas, tá, gente? Com a prática, assim, aqui o Clube das 7. Bom dia, doutora Alex, seja muito bem-vinda. Tá? É justamente o que? A prática aqui, gente, da sala de audiência. Para vocês não travarem dentro da sala de audiência, não passarem vergonha, saber se colocar perante o juiz e o ex-adverso, né? Porque todos aqui somos colegas, mas quando a gente está lá dentro da sala de audiência, ele é o nosso ex-adverso, entre muitas outras coisas, é claro. Que bom dia, Alex. Todos os dias, gente, eu sempre vou trazer aqui para vocês alguma curiosidade, alguma experiência, algum caso concreto, né? Tirar dúvidas. Quem já tiver dúvida sobre alguma audiência, coloca aqui, ó, para eu saber, tá? Tem um balãozinho, deixa eu tirar aqui, que às vezes meu som tá bom, gente, que eu tava com o carregador conectado e eu tô sem o fonezinho. Tá tudo certo? Se tiver alguma dificuldade aí no áudio, vocês me falem, tá? Então, todos os dias, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a audiência trabalhista, coloquem, ó. Tem um balãozinho com pontos de interrogação, podem colocar ali já as suas dúvidas, tá? Porque o Clube das 7 é pra vocês, tá? Exatamente, pra vocês virem pra cá, tirarem todas as suas dúvidas. Ah, bom dia, doutora do Carmo, ela tava lá na análise de audiência do sábado. Quem que tá aqui agora e estava no sábado lá na análise de audiência na sala do Zoom? Eu sei que algumas pessoas ficaram aqui pelo Instagram, mas não conseguiram ver, né? Só me ouviam falar, tá? Então, gente, esse Clube das 7 é para vocês que estão começando agora, ou que já começaram e estão começando a fazer audiência agora, ou qualquer motivo, vocês estão aqui. Então, o Clube das 7, a gente fala sobre a prática da sala de audiência. Exatamente. Então, esse Clube das 7 é somente para vocês trazerem as dúvidas, mas eu sempre trago um tema para eu poder aqui debater com vocês, e aí vocês também vão tirando eventuais dúvidas sobre o tema que eu trouxe, que hoje é sobre qual o momento da contradita, certo? E qualquer dúvida pertinente à audiência trabalhista, que a audiência trabalhista começa onde, gente? Lá na entrevista com o cliente de vocês, certo? Então, qualquer pergunta, desde lá até as razões finais, vocês podem fazer. Fica muito à vontade, tá? E não deixem, gente. Ó, já compartilha aqui, ó, tem um aviãozinho com mais colegas. Pelo menos 3 colegas, gente. Por quê? Porque o Instagram vai dizer, poxa, esse Clube das 7 é bom mesmo, deixa eu chamar mais gente pra cá, tá? O Alex tá colocando aqui. Eu estava pelo Instagram, mas não tive como acompanhar direito por causa do horário. Foi às 9 horas da manhã. Eu sei, gente, que sábado nem para todos é tão tranquilo, tá? Sem problema algum. Aí a aula, ela não, no Zoom, ela não fica disponibilizada, porque ali eu acabo, é audiência real mesmo, tá? E aí tem juiz, tem secretário, as partes, os advogados. Então, eu só disponibilizei o que eu fui falando aqui pelo próprio Instagram, tá? E aí vocês conseguem, acredito eu, que vocês consigam ali identificar o que tá acontecendo, porque eu vou explicando exatamente. Mas a aula é todo sábado, sempre às 9 horas da manhã. Então tenta assim, se programar, é rápido, tá? Aqui, ó, no Clube das 7 eu fico meia horinha. No sábado eu fico 1 hora, 1h10 no máximo, tá? Então assim, dá pra vocês tentarem se organizar e aí vocês participem, tá bom? E para quem não conseguiu assistir ele ao vivo, ficou disponível aqui. Vocês trouxeram o cafezinho de vocês? Ah, maravilha, doutora Alex, que bom. Tá, gente? Muito bom. Bom dia, doutor Reginaldo, seja muito bem-vindo. Gente, quem tiver dúvida, coloca aqui no balãozinho, tá? Que tem um ponto de interrogação. Não deixe de compartilhar com os colegas, porque olha só, gente, conteúdo a gente não guarda pra gente. A gente divulga, a gente dissemina.
tá bom? A gente compartilha. Conhecimento, a gente compartilha, porque tudo aquilo que a gente dá, o universo devolve pra gente em dobro, certo? E até mesmo porque o algoritmo do Instagram, ele é meio doido, então ele às vezes não entende que isso aqui é um conteúdo gratuito, que ela tá, na verdade, promovendo para advogados que tem dificuldades lá com a prática da sala de audiência, ou tem alguma dúvida pontual sobre uma audiência que vai acontecer hoje ou amanhã, tá? E olha, gente, no sábado, depois daquela análise, eu ainda tive uma aula, uma oficina com os meus alunos, tá? Porque uma vez por mês, além das aulas semanais, eu ainda tenho uma oficina. Ou seja, eles podem escolher lá qualquer tema, tá? Bom dia, doutora Tati. Daqui a pouco tem audiência, ela. É a minha aluna, gente, uma das minhas alunas, tá? Então, bora lá, vou falar sobre o contradita. Justamente por quê? Porque depois da aula de análise no sábado, eu falei sobre contradita com os meus alunos e elas ficaram assim muitíssimo, gostaram bastante da aula. Eu não vou dar uma aula aqui com a mesma extensão, eu fiquei com eles quase 2h30, tá? Mas dentro até umas 7h30, 7h40, eu vou trazer de forma sucinta para ajudá-los. E eu quero aqui, ó, as perguntinhas de vocês, tá? Até o final do ano, essa sala vai bombar, o Instagram vai enlouquecer. Oremos. Tá bom? O objetivo, gente, é somente ajudar advogados a conseguirem destravar lá na sala de audiência, a deixarem, né, de ter aquele receio do juiz. Por quê? Porque vocês vão passar a dominar a sala de audiência, tá bom? Então, gente, enquanto vocês não colocam aqui as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês, eu vou falar aqui sobre o tema que eu trouxe hoje, que eu me propus a falar. Que qual é esse tema? Qual é o momento da contradita? Tá? E primeiro, vamos lá. O que é a contradita? Quem souber pode colocar aqui, tá, gente? É quando você tem alguma informação de que aquela pessoa que está indo ali como testemunha pode ter algum tipo, pode ter alguma incapacidade, algum impedimento, alguma suspeição, tá? E aí dentro da suspeição entraria a parte amizade ou inimizade, interesse naquela causa, tá? E aí onde é previsto isso? A gente acaba se socorrendo lá muito do CPC, porque na CLT ela só prevê amizade ou amizade íntima ou inimizade ou por interesse. E aí entraria nessa parte de suspeição, né, que fala lá no 29. Mas no 447 do CPC, ele elenca exatamente sobre isso, tá? Que é incapacidade, impedimento ou suspeição. Ele é um artigo extenso, salvo engano, ele tem 5 parágrafos, tá? Mas é exatamente isso. Então, assim, já anotem aí, pra quê? Pra que vocês possam, por via das dúvidas, 5 parágrafos, exatamente. Eu falei tanto no sábado, que eu tô já, assim, afiada, tá? Então, é exatamente isso. E mais qual, tá? Já que ali a gente acaba utilizando o CPC de forma subsidiária, o 457 do CPC também, ele deixa bem claro, olha, antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará os seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. E aí a gente tem aqui, a gente vai acumular esse 457 com 447, tá? E o 457 tem 3 parágrafos. Analisem ele direitinho. Ah, mas da onde, por qual motivo você tirou que eu posso aplicar? O 769 da CLT permite que a gente aplique de forma subsidiária, tá bom? Deixa eu beber um pouquinho de água. Acho que eu tô com uma voz um pouco rouca. E aí, gente, o 457, ele prevê exatamente isso, que antes de depor, antes de ser testemunha, ela vai ser qualificada, tá bom? Vai pegar o nome, CPF, endereço. Não esqueçam, isso aqui é um plus, hein? Não esqueçam de falar para a testemunha convidada pelo cliente de vocês levar documento com uma fotinho. E documento tem que ser um documento oficial, não é um crachá de trabalho, tá? E aí, gente, qual é o momento ideal para você arguir essa contradita? Me contem aqui o que vocês acham. Vocês já saem desesperados para peticionar no processo? Quando vocês verificam que tem ali um rol apresentado pela parte contrária? Qual é esse momento que vocês acham? Gente, sejam muito bem-vindos, tá? O nosso Clube das 7. Tô vendo que tá chegando muita gente.
Graças ao compartilhamento de vocês, tá? E esse Clube das 7 antes do compromisso. Perfeito, doutora Roberta. Tá? Exatamente isso, gente. Ó, antes do compromisso, na audiência, no momento da audiência, antes da qualificação. Exato. Ó, de forma sucinta, todo mundo aqui compreendeu o quê? Que é lá no momento da audiência. E esse momento é o quê? Acabou a qualificação, acabou de prestar o nomezinho lá, os dados, o juiz, ele às vezes ele já vai ali, ó, correndo. Ele já vai tá qualificado essa parte, vamos lá, vamos depois. Aí você, advogado, tem que, excelência, pela ordem. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Se for uma audiência presencial, o que eu vou pedir para que vocês façam? Assim que aquela testemunha adentrar a sala de audiência, você, muito provavelmente, já vai ter feito seu deverzinho de casa lá fora e perguntado ao seu cliente se ele conhece alguém que está ali ao redor, quem é a reclamada, ou vice-versa, tá? Eu tô pela reclamada, vou perguntar pro meu cliente, você sabe quem é o reclamante? Sabe se ele tá com alguma testemunha ali? Para você já começar ali fora buscar essas informações. E aí, quando essa testemunha adentra a sala de audiência, você já, excelência, pela ordem, levanta a mãozinha, gostaria, ao tempo correto, contraditar essa testemunha. E aí, muito provavelmente, o juiz vai falar só um minutinho, doutor. E aí vai lá, vai qualificar tudo direitinho. E na sala de audiência virtual, o que vocês acham? Como vocês vão fazer isso? Como vocês vão tomar ciência? Porque a CLT ela não determina essa apresentação de rol específico, como lá no CPC a gente costuma fazer. Apesar dos juízes utilizarem bastante, né, o artigo do CPC, o 455 do CPC, certo? Nem sempre utilizar o 825, 852H da CLT, né? Mas o que a gente deve fazer então? Se não tem rol, você ali já pediu para o seu cliente entrar na sala de audiência uns 15, 20 minutinhos antes daquela audiência acontecer, você também pode perguntar para ele, tem alguém aqui que você conhece, que você sabe, que trabalhou com você? Porque você já vai se preparando, tá? E o que eu vou falar, mais um ponto de atenção quando for uma audiência virtual. Que vocês se atentem, porque tem muitos juízes que já permitem, já autorizam ao secretário, à secretária dele, que já qualifiquem essas testemunhas. Seja ali, no momento, de identificação das partes, quem é que está aqui, tem testemunha, não tem, quais são as partes, quem são os advogados, e aí muitas vezes o juiz já fala, já vai qualificando as testemunhas. É o que vai acontecer. Quando chegar no momento de depor, essa testemunha já vai estar qualificada. Então, o seu momento de contraditar é desse tamaninho. Gente, isso não acontece só com você não, tá? Isso também acontece, já aconteceu comigo, que eu vou trazer aqui uma situação que aconteceu comigo e que eu vejo, assim, quase que diariamente acontecer. Então, quando for uma audiência virtual, fiquem mais atentos ainda, porque é questão de a gente piscar, o juiz já compromissou aquela testemunha. E aí, a gente perde a oportunidade, tá? Tati, ótima dica. A gente perde a oportunidade. E por quê? Como você vai fazer isso? Assim que o juiz liberar, se você já tiver visto a testemunha na sala de audiência virtual antes, quando terminar o depoimento do preposto, ou se for do reclamante e tiver havido a inversão do ônus da prova, tá? O último depoimento pessoal. Começou pelo reclamante, então o último vai ser o preposto. Começou pelo preposto, o último vai ser do reclamante. Vai depender da divisão do ônus ali que o juiz fez, tá? Você já vai falar assim, o juiz vai falar, vamos chamar a testemunha. Qual é o nome da testemunha? Eu estou pelo reclamante. Não contraditem, gente, pelo amor de Deus, a testemunha convidada pelo seu cliente, tá? Eu tô pela reclamada. Vai entrar aquela testemunha que eu já sei que tem... desculpa, eu balancei aqui, bati no meu celular. Que eu já sei que eu tenho algum tipo de possibilidade de contraditar. Excelência, olha, eu vou querer contraditá-la. Por quê? Você não vai dar nem tempo dele ser mais rápido que você. Deixa eu ver aqui, a Beatriz colocou assim, quando não concordar com a contradita, como fazer?
Aí você seria o quê? Estaria pela parte contrária. Aí você vai aguardar que essa contradita aconteça. Se o juiz, porventura, deferir, você vai constar os seus protestos e vai requerer que ele seja ouvido como informante. Se o ônus for todo seu, você não pode requerer que ele a substituição. O ônus da prova é seu, você só tem aquela testemunha. Aí você precisa, meu filho, pelo amor de Deus, excelência, é minha única testemunha, o ônus da prova é meu. Eu gostaria, então, considerando que vossa excelência não vai ouvi-lo também como informante, da substituição. Bom dia, Wagner, seja muito bem-vinda. Tá bom, Beatriz? Deixa eu ver aqui. E aí, voltando aqui, você contraditou aquela testemunha. Aquela parte ali na audiência virtual contraditou. E aí, gente, o que vai acontecer ali? Como é que vai se dar essa contradita? É simplesmente por incapacidade, impedimento, suspeição? Não. Simplesmente, você ainda vai requerer o quê? Uma instrução. Vocês sabiam que acontece uma instrução dessa contradita? Exatamente, porque você, vamos supor, está ali arguindo a contradita da testemunha convidada pela parte contrária. E aí, o juiz vai falar, tá, qual o fundamento? Aí você, excelência, de repente, é por impedimento, é por suspeição, tem interesse de alguma forma. E aí, o juiz vai falar, tá, tem alguma pergunta a fazer? Porque pode o juiz mesmo não querer fazer aquelas perguntinhas básicas. E aí, cabe a você fazer algumas perguntas, tá? E aí, como que você vai fazer isso? Não esqueça, tem algumas perguntas que são pegadinhas, que seria o quê? Excelência, eu gostaria de saber se essa pessoa viria como testemunha, se a parte que eu represento aqui, que eu patrocino, ela participaria, ela seria testemunha dela. Ou seja, eu tô pelo reclamante, por exemplo, e a testemunha da reclamada, eu vou dizer, excelência, eu gostaria de saber se ela viria, se a reclamada convidasse. Não, eu falei que eu tô pelo reclamante, né? E a testemunha da reclamada. Eu gostaria de saber se essa testemunha viria a convite do reclamante. É assim, tá? Isso é uma testemunha pegadinha, uma pergunta pegadinha. Outra pergunta pegadinha é: ele tem interesse, excelência, de que alguma das partes aqui ganhe? Ou ele torce para que alguma das partes ganhe ou perca aqui? Isso tudo é de suma importância que nós, advogados, conversemos lá fora, da sala de audiência, ou até mesmo algumas horas antes dessa audiência. Bom dia, Simone. Bom dia, doutora Adriana. É de suma importância. Por quê, gente? Porque vocês precisam diferenciar para aquela testemunha que você está convidando o que é um real interesse. Tá? E que não tem problema nenhum ela participar como testemunha por qualquer uma das partes. Por quê? Ela só está indo ali para falar a verdade. Então, se ela está indo ali para falar a verdade, para ela pouco importa, que ela não está torcendo para que alguém ganhe, para que alguém perca. Ela quer que a verdade prevaleça. Isso é o que nós, advogados, precisamos ter na nossa cabeça. Que se eu estou apresentando uma inicial, eu estou colocando somente aquilo que o meu cliente falou e que é a verdade. Então, eu preciso de testemunhas que corroborem com aquilo ali. Mas eu, advogado, não vou dizer para essa testemunha o que ela tem que falar. Eu vou conversar. A gente precisa orientar, sim, a testemunha. E a gente também precisa ter conhecimento dos fatos que ela tem conhecimento ali, da historinha que ela tem conhecimento. Aline, mas eu vou chegar e vou dizer para ela o que está sendo pedido, o que está sendo requerido? Não, tá? A verdade dos fatos é a mesma para ambos os lados. Depende de como você tá pensando, Tati. Estou tentando aqui, tá? E aí, a verdade dos fatos é, se eu reclamante, eu advogado reclamante, apresento uma inicial, eu tenho aquele dever de lealdade. Eu estou relatando exatamente aquilo que o meu cliente me contou. Não estou alterando a verdade de jeito nenhum. Estou colocando exatamente o que ele me contou. Estou pela reclamada. Vou colocar tudo aquilo que a empresa me contou que é a verdade dela.
tá? Para argumentar na instrução da contradita. Certíssimo, tá, Tati? Tá? Ou seja, gente, a verdade que vai constar ali é a verdade de cada um. Não é porque a inicial consta uma verdade que a defesa vai constar a mesma verdade. Pode ser que seja algo incontroverso, não, ambas comungam do mesmo entendimento, ok. Mas não faz muito sentido, tá, gente? Não faz muito sentido porque geralmente um reclama de algum direito que lhe foi tolhido, tá? E aí, o que vai acontecer aqui? Deixa eu ver, minha garganta tá seca. Nessas perguntas pegadinhas, você vai perguntar exatamente essas minúcias. Ah, você viria, se ele gostaria de saber se ele viria como testemunha do meu cliente, se ele tem interesse, se a empresa, por acaso, prometeu alguma coisa a ele, ou se o reclamante disse que se ganhasse, ele daria alguma premiação para ele. Aí, outro dia, veio uma pergunta assim, Aline, a testemunha que eu convidei, ela não tem condição de arcar com os custos para ir até o TRT. Eu, advogado ou o reclamante, posso custear a passagem dela? Claro, gente, que pode, tá? Por quê? Porque essa testemunha ela está indo ali cumprir um dever público, né? Um serviço público. Porém, ele não tem condições de arcar. Isso não é pagar para a testemunha estar ali. Ou você pode também falar, olha, eu posso passar na sua casa e te levar. Não tem problema algum, gente. E qualquer problema que haja, você vai justificar ali. E de preferência, tá? Qualquer valor que você acabe tendo que custear para aquela pessoa se deslocar, que você faça de forma documentada, tá? Para você poder ali se resguardar, tá bom? Então, assim, isso não é uma pergunta que está acontecendo aqui, mas que já ocorreu de uma seguidora vir me perguntar isso. Gente, quem tem dúvida, ó, coloca aqui no balãozinho, que tem um pontinho de interrogação, tá? Tudo sobre audiências trabalhistas. Eu tô falando sobre contradita, que eu sempre me proponho a trazer um tema, mas eu quero que vocês, esse Clube das 7 é para vocês. Então tem que acontecer com as perguntinhas de vocês, tá? Então vamos lá. E aí outra pergunta, o momento da contradita vocês já sabem, que acabou de ser compromissado, acabou de ser qualificado, desculpa, antes do compromisso você tem que ir pela ordem, excelência, e você vai ali justificar qual o momento daquela contradita, tá? Qual o motivo, desculpa. E qual o motivo você vai dizer, por incapacidade, impedimento, suspeição? Exatamente um desses motivos é o qual você vai dar. E aí a outra pergunta que também já me vieram fazer, que antes eu disse para vocês que eu traria aqui um exemplo meu do que aconteceu, exatamente esse probleminha na contradita, esse lapso entre a qualificação e o compromisso. Gente, já aconteceu de por acaso o cliente me chamar e passar o momento de eu contraditar. E aí virá o que eu vou falar aqui para vocês agora, que é a contradita incidental, tá? A contradita incidental, ela é válida. O que é uma contradita incidental? É aquela que acontece durante o depoimento. Por quê? Eu pisquei, o cliente me chamou, alguma coisa me distraiu. Isso pode acontecer com você. E aí é aquela coisa, você perdeu a oportunidade. O juiz muito provavelmente não vai permitir que você argua a contradita depois desse compromisso dela, tá? Mas, durante o depoimento, a própria testemunha me sai com a informação de que ela já foi namorada, já foi namorado daquela pessoa que a convidou, que já teve um rolo ali com ela, já deu uns beijinhos, que tem alguma relação ali de intimidade, alguma relação de parentesco, porque se você perdeu o momento lá atrás, você não perguntou se ela possui alguma relação de parentesco, mãe, irmão, se é amigo íntimo, você não perguntou nada disso. Mas aí se durante esse depoimento surgiu essa informação, você poderia, de forma incidental, contraditá-la. O juiz é obrigado a acolher? Claro que não, né, gente? O 765 da CLT, agora eu até me confundo, 765, 769, acho que é 765. De vez em quando é esses brancos, tá, gente? Vocês também são assim, né? Somos seres humanos, então, vocês 765, tá? O 765
Os juízos e tribunais de trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Exatamente, tá? E o 769 é onde permite a aplicação do CPC de forma subsidiária, tá? Então, o juiz, ele não é obrigado a nada. Perdão. Ele não é obrigado a nada. Então, se ele não é obrigado a nada, automaticamente, essa contradita incidental cabe a você, advogado, a arguí-la. Excelência, pela ordem, acabamos de ter aqui, ó, ser noticiado pela própria testemunha que ela possui a relação de parentesco, que ela já foi namorada, ou seja, o depoimento dela que não vai ser idôneo. Então, eu gostaria de contraditá-la aqui de forma incidental, tá? E o que eu acabei não falando lá no início é que, se você não tiver certeza que o motivo da contradita, ao longo dessa semana eu vou trazer aqui, esmiuçando para vocês, cada tipo dessa contradita para facilitar, tá? Porque, como a gente já tá até chegando aqui, eu tenho mais uns 10 minutinhos aqui de aula com vocês, eu não vou conseguir falar tanto. Mas o que vocês podem fazer? O que existe também? Se eu não sei se aquela contradita ali é por incapacidade, impedimento, suspeição, eu posso tentar uma contradita ali por exploração. Que essa contradita por exploração eu não sei bem qual o motivo, mas eu sei que ela tem um interesse ali. E aí, ou você simplesmente não conhece o seu cliente, olha, não sei de nada. E você vai chegar e vai falar, excelência, eu gostaria de contraditar a testemunha. E aí você começa a fazer as perguntas, gostaria de saber se ela tem processo em face da empresa, por exemplo, tá? Ou se ela, por acaso, foi testemunha, convidou o reclamante para ser testemunha no processo dela. Se ela tem processo em face da empresa. Se ela tem interesse que alguma das partes aqui ganhe, se foi prometido algo, isso seria ali uma contradita por exploração, já que você não sabe bem qual é aquela idoneidade aquela isenção daquela testemunha, tá? Então você também pode. E aí, voltando aqui à contradita incidental, é exatamente isso. Durante o depoimento, você pega e contradita, porque você tomou ciência ali daquela possível contradita. E se você esquecer, você vai torcer para ela soltar algo, ou você vai tentar de forma muito estratégica que ela acabe soltando aquela informação. Vai que o seu cliente falou e, como você não contraditou ao tempo, você consegue identificar qual é a relação ali. Beijo, Tati. Excelente audiência para você, tá? Você ali consegue. E aí, pode o juiz, se ele não estiver convencido da contradita, tomar o compromisso e decidir ali em sentença? Pode. E aí, o que aconteceu uma vez comigo? Eu contraditei por amizade e quando, na verdade, a minha contradita tinha sido inicialmente por mera exploração. Queria saber a relação daquela testemunha com aquela reclamante. Eu estava pela empresa. E aí, excelência, pela ordem, foi na 12ª Vara aqui do Rio, que é o Dr. Gustavo Fará. Excelência, pela ordem, eu gostaria de saber qual é a relação de amizade da testemunha e a reclamante e se ela tem algum tipo de interesse. Comecei a fazer essas perguntas. E aí me vira a testemunha, antes de ser testemunha, ela ainda estava sendo ali, tinha acabado de ser qualificada, estava havendo a instrução dessa contradita, e aí ela, dentre as respostas dela, ela me sai com a resposta de que ela estudou com a reclamante desde lá do ensino fundamental e que, inclusive, aquela reclamante que tinha levado ela para aquela tal empresa. A empresa que na época eu estava advogando era pela Stone, tá? E aí, gente, nesse momento, para mim estava muito claro. Você já frequentou? Já frequentei, eu conheço a mãe dela, não sei o que, tal. E mesmo assim, o juiz, ele é bastante pró-reclamante, tá? Mas é um doce de pessoa, não é grosseiro. É assim, de uma educação, de uma cordialidade com os advogados, com as partes. Então, assim, não é aquele tipo daqueles juízes arbitrários que você, às vezes, não quer nem brigar com ele, né? Mas a gente tá fazendo ali a nossa parte, eu fiz a minha parte. Excelência,
tá muito nítido, que é a amizade. Aí ele falou assim, doutora, eu até concordo em tese, mas vamos, pra gente evitar possível nulidade lá em cima, vamos ouvir e eu vou valorar esse depoimento, dependendo de como seja. Pode acontecer isso, gente? Pode. Porque a pessoa ali vai ser compromissada, ou seja, ela está obrigada a falar a verdade. Então, se o juiz ele perceber que está degringolando aquilo, ele vai valorar da forma ideal, da forma correta, tá? Pra mim, seria muito melhor não ter ouvido, mas pra ele, que tem um monte de meta, pra ele foi super, não, vamos fazer dessa forma, tá? E aí, ok, constei os meus protestos, que vocês não, por melhor, por mais legal, por mais cordial que seja esse juiz, que você goste dele, que ele seja tranquilo com os advogados, você precisa fazer constar os seus protestos, tá? E justamente ele consta todos os protestos, permite que você faça todas as perguntas, mas cabe a você, advogado, saber a sua postura de advogado. Eu estou aqui defendendo a empresa. Então, preciso constar os meus protestos. Ele indeferiu, você contraditou, ele indeferiu a sua contradita, você vai protestar. E lá em cima, você, se tiver havido algum prejuízo em virtude daquele depoimento prestado, você vai se manifestar, vai aproveitar aquilo ali que constou na ata de audiência para as suas razões finais, você vai reiterar e para o seu recurso. Deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui. Aline, tá aqui para vocês, tá? Aline, se a testemunha tiver um processo em face da empresa, ela não pode ser testemunha? Então, gente, o simples fato da testemunha possuir processo em face da empresa, não há um impedimento. A súmula 357 do TST, ela é clara em relação a isso. A gente precisa demonstrar que há muito mais. Não é simplesmente porque tem um pedido de dano moral, por exemplo, que a maioria dos juízes acabam deferindo quando tem pedido de dano moral, tá? Mas porque ela não tem isenção de ânimo, porque você vai fazer essas perguntas ali periféricas para uma contradita e ela vai sair com a resposta de que não, eu não sei, não viria, não participaria se a outra parte me convidasse para ser testemunha, tá? Você vai ter que demonstrar ali que ela não tem isenção de ânimo. Então, assim, o simples fato de possuir processo em face da empresa e com os mesmos patronos, por si só, não caracteriza, tá? Que aí seria por interesse, que aí você arguiria o quê? Excelência, eu gostaria de saber se essa testemunha, ou eu sei que ela tem processo em face da empresa, com os mesmos pedidos, inclusive, com o mesmo patrono, tá? E ela tem interesse, aí você vai justificar qual o interesse dessa testemunha, porque senão, gente, é a mesma coisa. Advogado de reclamada não conseguiria levar uma testemunha que trabalha no recinto, que trabalha ainda na empresa, e o reclamante não conseguiria uma testemunha, porque a maioria das pessoas, dos empregados que estão trabalhando na empresa, não querem, né, se indispor com a empresa e acabam não aceitando ali o convite daquele reclamante. Então, a gente precisa demonstrar ali, trazer o real interesse, tá? E se naquele momento ali você não conseguir demonstrar e posterior você encontrar, você tenta fazer isso até suas razões finais, tá bom? Para que o juiz valore aquele depoimento, porque afinal de contas, ele vai ouvir o depoimento, né? Vai colher o depoimento daquela testemunha. Então, para que ele possa valorar, tá? Isso é muito importante. Consegui te ajudar? Wagner. Wagner também foi meu aluno, gente, tá? Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Então, assim, pode o juiz, sim, depois de tomado o compromisso, lá em sentença, ele pode valorar esse depoimento. Porque, gente, é sempre ali, né? Não vai, na cabeça dele, pra gente, advogado de reclamante, advogado de reclamada, vai trazer prejuízo, mas o juiz entende, não vai me trazer prejuízo, eu vou valorar aqui pelos princípios ali da celeridade processual, da cooperação, confito, né, com aquele objetivo de evitar uma futura nulidade, deixa eu ouvir e eu decido depois. É isso, tá? Mas, gente, jamais esqueçam de constar ali os protestos de vocês, tá bom? Ó, gente, já estamos, eu ainda vou falar aqui um pouquinho mais só, se acolhida contradita, o juiz é obrigado a ouvir essa testemunha que foi contraditada como informante.
Mas antes, deixa eu falar aqui com vocês. Não esqueça que o Clube das 7 é para vocês, advogados, tá? Todos os dias aqui, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Eu tô aqui entre 7h30 e 7h40, tá? Tragam as perguntinhas de vocês, compartilhem cada vez mais com os colegas de vocês, para que esse perfil possa cada vez crescer mais, eu consiga atender mais colegas, para que a gente não chegue lá na sala de audiência tendo colegas com aquela deficiência de conhecimento, tá? Por quê? Porque aqui eu falo sobre tudo, é a prática da sala de audiência, tá bom? E vocês podem trazer aqui para mim todos os tipos de pergunta, tá? Se por acaso você não está assistindo ao vivo aqui, porque essa aula ela fica disponível no meu Instagram, coloquem, me mandem no direct, coloquem aqui embaixo desse vídeo, tá? É de suma importância. O meu objetivo aqui com o Clube das 7 é ajudar cada vez mais advogados a não passarem vergonha lá na sala de audiência, a saber o que fazer dentro da sala de audiência, a se portar, tá? Que eu quero colegas mais combativos. Exatamente. Não é porque eu tô por uma parte, você tá pela outra, que nós somos inimigos, não. A gente tem que ter paridade de armas. E como que a gente tem isso? Não é lá na faculdade. A faculdade não ensina a prática, infelizmente. A faculdade ensina simplesmente a teoria. Então aqui é muito bom, né? Não é legal você chegar e debater com uma pessoa que não sabe o que tá falando. Então é muito bom você ter paridade de armas ali, onde ele sabe como fazer o direito dele ser, o direito do cliente dele ser respeitado. Você sabe utilizar também várias técnicas, tá? Espera aí que tem uma perguntinha. Deixa eu abrir aqui. É a mesma pergunta? Eu acho que é, porque aqui tava como se tivesse uma outra pergunta. Aqui pra mim não apareceu, tá? Seja muito bem-vindo, doutor Reginaldo, tá, gente? E aí, deixa eu responder a última pergunta antes da gente acabar o nosso Clube das 7, você já poder fazer a sua próxima audiência, e eu daqui a pouco também tenho audiência às 11 horas, tá? Então, se essa contradita ela for acolhida, o juiz é obrigado a ouvi-la como informante? Gente, não, o juiz não é obrigado a nada. O 829 da CLT, ele apenas prevê que não prestarão compromisso e seu depoimento valerá apenas como informação, não impondo que seja ouvido como informante. Eu coloquei isso aqui para eu não esquecer de falar com vocês. Por quê, gente? Embora o depoimento, o juiz ele não é obrigado a acolher se acolhida a contradita, ele não é obrigado a ouvir essa pessoa como informante, tá? Mas você precisa fazer constar ali a sua urgência. Bom dia, doutora Valdiza, seja muito bem-vinda. Você precisa fazer constar, porque apesar daquele depoimento ali não ser, gente, como não ter um peso de testemunho, o juiz ele vai valorar posteriormente aquele depoimento. Pode ser, então, que ele acolheu a contradita naquele momento, mas, poxa, ele foi ouvido como informante e o peso daquele depoimento, os detalhes que ele trouxe, conseguiram convencer. Então, não tem problema algum. O juiz ele não é obrigado a ouvir como informante, tá? Mas cabe a você, advogado, cabe nós, advogados, a explicarmos, a justificar exatamente o motivo pelo qual eu preciso que aquela testemunha seja ouvida. Seja porque eu só tenho uma testemunha, seja porque o ônus da prova é seu. E se você só tiver aquela testemunha, às vezes você precisa fazer uma contraprova, tá? O reclamante comprovou algo e agora eu, como empresa, preciso fazer a contraprova, tá bom, gente? Embora esse depoimento como informante, gente, me fugiu a palavra. Embora esse depoimento como informante, ele não vai ter ali o mesmo poder de persuasão daquela testemunha que foi compromissada, tá? Ele pode convencer sim aquele juiz se ele estiver em harmonia com todos os elementos do processo, tá bom? Então, assim, preservem essa possibilidade. Sempre que vocês tiverem mais de uma testemunha, tentem ouvir primeiro a melhor testemunha de vocês, aquela que tem maior conhecimento. Saibam exatamente o que cada uma tem de conhecimento, tá? Amanhã
Em princípio, eu estarei aqui às 7 horas da manhã com vocês. O Alex está colocando. As dicas de hoje foram excelentes, professora. Aliás, está melhor a cada dia. Obrigada e tenha um ótimo início de semana para todos do grupo também. A todos vocês, gente. Durante toda essa semana, se vocês quiserem entrar ao vivo comigo, podem dizer, olha, linda, eu quero entrar ao vivo com você numa aula sua do Clube das 7, tá? E eu vou deixar vocês entrarem e sempre tragam as perguntinhas aqui pra mim, tá bom? Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Amanhã ou durante a semana eu vou falar um pouquinho mais sobre essa parte de contradita, porque tem algumas dúvidas que eu não consegui sanar aqui nesse nosso tempo, tá? Que eu sempre utilizo 30 minutos, 40 no máximo, a gente já passou um pouquinho, para que vocês também possam viver a vida de vocês, que eu sei que amanhã de todos nós é corrida, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem aqui para mim, tá bom? Até amanhã às 7 horas da manhã. Tenha um excelente dia. Quem tem audiência, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, tá? E não deixe de compartilhar o perfil com outros colegas. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.